Deus abençoe a todos os irmãos nesta noite. Amém. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. É um privilégio para mim estar falando ao povo de Deus aqui nesta noite. Como já foi dito, nós estamos ali na Paraíba e assistindo a algumas regiões. Não estou acostumado nunca falei a ministros, e é uma audiência mista, composta de ministros e membros, mas creio que estamos aqui para falar a palavra de Deus e creio que seremos abençoados. Amém? Nós vamos ler as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45. E depois leremos São Lucas, capítulo 22, versículo 37. São Lucas 24, 44 e 45. E depois São Lucas 22, versículo 37. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Vamos para São Lucas 22, 37. Portanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, temos lido estas porções de Tua Palavra nesta noite. E sabemos que o Senhor certa vez tomou 2 peixes e 5 pães e alimentou uma grande multidão. Eu creio que estas 2 Escrituras é suficiente, ó Pai, para alimentar as nossas almas nesta noite. Estamos crendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Abençoe os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Se pudéssemos dar um tema, a mensagem seria exatamente a parte final do versículo 37, do capítulo 22 de São Lucas. O que está escrito de mim terá cumprimento. Nós conhecemos um costume existente entre o mundo denominacional em geral, que após uma pessoa tomar a decisão de aceitar a Cristo como Salvador, os pregadores sempre fazem uma oração desta maneira: Senhor, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. O profeta disse: isto está errado, porque nós não temos nenhum registro nas Escrituras aonde Deus está copilando o nome de alguém no presente. Nós sabemos que os eleitos têm os seus nomes escritos nos céus desde antes da fundação do mundo. Amém? Agora, estes eleitos são frutos de uma decisão soberana de Deus
O profeta disse: quando Deus toma uma decisão, aquela é a melhor que há. Aleluia. Agora, as decisões de Deus nem sempre são compreendidas pelos homens. Na verdade, a mente humana, ela é muitas vezes incapaz de compreender aquilo que Deus fez, faz e fará. Por exemplo, humanamente falando, as pessoas não podiam entender por que é que Deus tinha tomado a decisão de salvar um ladrão na cruz e rejeitar um moralista Caifás. Nós não podemos explicar por que Deus resolveu, por decisão dele, eleger Raabe, a prostituta de Jericó, e condenar todas as damas e todas as senhoras de famílias honradas que existiam naquela cidade. Aquela foi uma decisão de Deus. E aquela foi a melhor decisão que poderia haver sido feita. Porque Deus sabia perfeitamente que o seu Filho, o Cristo, não haveria de vir através de nenhuma daquelas damas da cidade, mas haveria de vir de uma linhagem daquela prostituta Raabe. Porque nós sabemos que Raabe foi desposada, creio que por Salmão, e depois este gerou Odebe, Jessé a Davi, e Jesus veio desta linhagem. Esta foi uma decisão perfeita de Deus. E eu estou feliz nesta noite porque creio que estou dentro da decisão de Deus. Agora, isto é maravilhoso, irmãos. Isto não é porque nós escolhemos isto. Jesus disse: não foi vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus toma decisões que os homens não podem entender. Pastor Weber cantou agora mesmo dizendo: Deus sabe o que faz. Agora, Deus decidiu salvar pessoas como estas que nós estamos falando. Deus decidiu salvar a um Saulo de Tarso, um homem que era perseguidor, um homem, como diz o profeta, altivo, de nariz aquilino, um homem que podia achar que podia fazer e acontecer, mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. E nós vamos entender nesta noite que Deus decidiu salvar a Paulo, porque antes da fundação do mundo, Deus havia escrito alguma coisa a respeito dele. E o que Deus escreveu a meu respeito, a seu respeito, terá cumprimento. Nós vamos para as escrituras que lemos, e Jesus disse: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ora, aqui está. Havia alguma coisa escrita
por decisão de Deus a respeito do próprio Deus que se faria homem. Aonde estava escrito? Na lei de Moisés. Jesus disse na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, Moisés havia dito: certamente Deus suscitará entre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvir, e toda alma que não ouvir será extirpada da congregação. Isto se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus foi profeta dos profetas. Quando ele ressuscitou a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, a multidão unanimemente disse: verdadeiramente Deus visitou o seu povo e um grande profeta se levantou entre nós. Glória a Deus. Nos profetas estava escrito muitas coisas a respeito dele. E ele disse que isto deveria ter cumprimento. Um dos profetas falou que ele haveria de vir montado em um jumentinho. Isto se cumpriu na entrada triunfal de Jerusalém. Outro dos profetas disse que ele haveria de nascer de uma virgem. Isto se cumpriu quando Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Um profeta, Isaías, também disse que o viu e escreveu a maneira que ele estava vendo. Eu o vejo como o renovo de uma raiz em uma terra seca, sem parecer e sem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era o mais indigno e desprezado entre os homens, homem de dor e de trabalhos. Mas ele levou sobre si as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isto se cumpriu em Jesus Cristo. Aleluia. Porque tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, disse Jesus: o que de mim está escrito terá cumprimento. Agora, irmãos, o salmista Davi, em uma de suas profecias messiânicas, ele disse a respeito de Jesus Cristo: fui desprezado pelos filhos de minha mãe. Isto se cumpriu em Jesus. Jesus, certa vez, foi desprezado pelos seus irmãos. E ele disse: o mundo não pode vos aborrecer a vós, mas a mim ele me aborrece, porque eu dou testemunho que as suas obras são más. Isso estava escrito nos Salmos. O salmista também disse certa vez: não deixará minha alma no Hades, e não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Nós sabemos que estas coisas tiveram cumprimento em Jesus Cristo. Tudo que estava escrito a respeito dele teve cumprimento. Teve cumprimento a sua morte. Teve cumprimento a sua ressurreição. Teve cumprimento quando ele desceu às mais baixas profundezas da terra, pregando aos espíritos em prisão. Teve cumprimento o Salmo 24, quando o salmista, escrevendo, disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Isto foi quando ele esvaziou o inferno, ressuscitou, subiu aos céus e adentrou, levando os santos que haviam morrido no Velho Testamento
e estavam esperando no cumprimento das Escrituras. Tudo que de mim está escrito terá cumprimento. Agora, irmãos, não importa de maneira alguma por onde ele passou para que as Escrituras viessem a se cumprir na vida dele. Para dar cumprimento às Escrituras, porque vocês vejam uma coisa, Jesus, de maneira alguma, em momento algum, ele se esquivou de fazer a vontade de Deus, de deixar que as Escrituras se cumprissem na vida dele. Os discípulos, Pedro, certa vez, disse para ele: o senhor não vai não a Jerusalém, porque se o senhor for, vão te matar. Ele, virando para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Porque ele sabia perfeitamente que ele teria que ir para dar cumprimento às Escrituras. E ele não estava de maneira alguma temeroso de passar por onde ele havia de passar para que as Escrituras se cumprissem. E aqui eu quero deixar uma afirmação. Para que as Escrituras se cumprissem em Jesus Cristo, ele passou por momentos difíceis. E Deus não interviu. Deus não impediu de maneira alguma que ele atravessasse circunstâncias difíceis, porque Deus está interessado que as Escrituras se cumpram. Amém. Deus deixou que Jesus passasse pelas piores humilhações que poderia um homem sofrer. Ele apanhou na face. Nós não gostamos que alguém bata na nossa face como homem. Ele teve as suas barbas arrancadas. Ele foi vestido como um palhaço, servido de espetáculo diante de homens ímpios. E Paulo chegou a dizer: nós fomos feitos espetáculos, somos feitos espetáculos para o mundo. Ele sofreu as piores humilhações para que as Escrituras se cumprissem na vida dele. E Deus não teve dó, porque ele era seu filho. Deus não ficou como nós. Você não pode ver uma pessoa falar mal do seu filho que você se sente condoído. Você não pode imaginar uma pessoa dar um tapa num filho seu e como você vai reagir. Mas Deus não se dirige por sentimentalismo. Deus, sempre que toma uma decisão, aquela é a melhor que há. Ele não tem dó desta carne humana como nós temos. Nós temos muito cuidado com a carne. É um cuidado tremendo com a nossa carne. Mas Deus não ficou com dó de Jesus quando ele apanhou no rosto. Deus não ficou com dó de Jesus quando ele sofreu açoite. Eu li um livro agora há pouco, e o escritor fazendo menção a respeito do açoite que Jesus Cristo sofreu. Ali, ele disse assim, que aqueles homens que açoitaram a Cristo eram homens tão preparados, tão acostumados a açoitar as pessoas que ali compareciam, que uma surra com aqueles chicotes que aqueles gladiadores romanos usavam era capaz de tirar toda a pele de um ser humano e deixar na carne viva. E você vê que Jesus tinha tanta
confiança que tinha escrituras para se cumprir na vida dele, que ele, quando chegou diante de Pilatos, ele não pediu por clemência. O escritor disse assim, olha, fazendo uma retrospectiva, ele disse assim, olha, que Pilatos, normalmente, quando recebia prisioneiros, as pessoas caíam aos seus pés, aqueles prisioneiros, dizendo, tem misericórdia de mim, me solta, eu não fiz isso porque eu quis, mas Jesus ficou firme. E a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Ele se manteve como homem. Ele sabia que as escrituras haveriam de se cumprir na vida dele. Ele ficou firme e Deus não deu nenhum passo para ajudar. Deus não deu nenhum passo com dó do filho. E você veja que ele próprio fez questão de ficar naquela posição, porque ele disse, se eu quisesse, eu poderia chamar aqui legiões de anjos agora, e eles me salvariam dessa situação, mas ele não fez. Ele poderia ter morrido naquele açoite que ele tomou, mas todavia estava escrito que ele seria crucificado, que ele seria levantado entre os malfeitores. Veja bem, São Lucas capítulo 22, versículo 33, e com os malfeitores foi contado, sofrendo a pior das mortes, a morte que era uma maldição. Mas tudo isto para que se cumprisse as Escrituras. Agora, irmãos, eu quero voltar a falar um pouquinho sobre a vida de Paulo. A decisão de Deus em tomar a Paulo, em salvar aquele homem que eu citei agora há pouco. Deus tomou Paulo. Deus salvou Paulo, porque Deus havia escrito o nome daquele homem no rol de seus eleitos no céu. Ainda que Paulo houvesse passado por um caminho tortuoso, Deus escolheu Raabe porque Deus sabia o que Raabe seria. Deus pegou o ladrão da cruz porque Deus precisava daquele tipo. Deus pegou César porque ele precisava que as escrituras se cumprissem. Deus tomou você porque ele precisa que as escrituras se cumpram nesta era. Agora Deus tomou Paulo e deixou as escrituras se cumprir na sua vida. Uma coisa interessante, eu tenho um membro uma das congregações que eu assisto ali no Nordeste, foi o primeiro crente da mensagem ali no Nordeste. O primeiro crente da mensagem ali no Nordeste. Foi batizado, creio que, não sei nem por qual pastor, não sei se foi irmão Febrônio, um velho de Catolé do Rocha. E esse irmão, Catolé do Rocha é uma cidade do sertão da Paraíba, só para vocês entenderem. É a cidade, uma cidadezinha bem pequena, mas tem um batalhão de polícia dentro da cidade. Um batalhão. Para vocês terem uma noção, e o exército brasileiro já precisou de intervir em brigas de famílias ali. É uma cidade terrível. Mortes e crimes, uma cidade de gente valente que você não pode nem imaginar. E este homem, que foi o primeiro crente desta mensagem no Nordeste, era tão valente que morava nessa cidade dos valentes, que quando ele chegava numa festa, as pessoas diziam assim, esta festa aqui já prestou, esta não presta mais. Eu sabia que a bagunça estava feita. Sabia que o homem era terrível.
Mas vocês vejam, um homem de um temperamento terrível, um homem de uma natureza terrível. E Deus escolheu esse homem para ser o primeiro crente da mensagem do Nordeste. Agora, irmãos, nenhum de nós que estamos aqui sabemos o que haveremos de passar no futuro. Nenhum de nós saberemos o que haveremos de enfrentar no futuro. Sabemos de uma coisa, que o que está escrito de nós terá cumprimento. Aquele velho, depois se converteu à mensagem, foi acometido, quer dizer, antes da mensagem, ele já tinha sido acometido de uma asma, uma bronquite asmática. E eu chegava na casa dele, ele estava atacado, aquelas crises terríveis, faltava fôlego e... Passou o tempo. Uma certa vez eu cheguei ali na casa dele, ele estava definhando, magro, dentro de uma rede, e os irmãos já reunidos em volta, esperando que ele partisse a qualquer momento. Atacado. Além da bronquite asmática, uma diabetes muito forte. E depois da diabetes, como se não bastasse, ele ficou cego dos 2 olhos. E como se fosse pouco, ele perdeu a mente há pouco tempo. Agora tem uma coisa, perdeu a mente, tem hora que ele conversa com você, fala tanta coisa, mas tem uma coisa, você chama ele para conversar na mensagem, e ele nunca se desviou uma vírgula da mensagem. Ele é lúcido com respeito à salvação. Ele é lúcido com respeito à vida eterna. Ele tem uma convicção incrível na mensagem, no mensageiro. Agora, esse homem não sabia que ele haveria de passar por esse caminho. Eu não sei qual vai ser o meu final. Você não sabe por onde você terá que atravessar. O profeta olhou para o irmão Neville e disse: irmão Neville enfrenta grandes problemas. Mas de uma coisa nós estamos conscientes, que o que está escrito de nós terá cumprimento. Vocês vejam Paulo naquela euforia dele, naquela petulância dele, perseguindo, fazendo, acontecendo. Mas Paulo nunca imaginou que quando ele estivesse caminhando pela estrada de Damasco, ali montado naquele cavalo, ele haveria de sofrer uma transformação daquela, passar por um momento daquele, e mais tarde enfrentar o que ele enfrentou, para que as escrituras se cumprissem na vida dele. Veja 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais. Em açoite, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo nos da minha nação, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez. E além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraqueça, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei de Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem,
e eu fui descido num cesto, numa janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. Oh, irmãos, mas será que Deus não teve dó de Paulo? Paulo tão esforçado que foi, Paulo tanto que trabalhou pela igreja, 3 anos e meio estendeu o evangelho pela Ásia, pregou, evangelizou, escreveu, e agora Paulo, passando por esta circunstância que ele nunca imaginou que ele haveria de passar. E eu fico com a expressão do pastor Amâncio ontem à noite, e como se isto fosse pouco, apanhar, sofrer naufrágios, apedrejamentos, açoites, cadeias, trabalhos, jejuns, fome, nudez. Como se isto fosse pouco. Deus coloca um espinho na carne de Paulo. Veja 2 Coríntios capítulo 12. E quando Paulo foi dizer para Deus que retirasse aquele espinho da carne dele, Jesus disse para ele assim, ó, como disse o pastor Amâncio ontem à noite: olha, fica com a minha graça, isto te basta. E virou as costas. Em outras palavras, Paulo sabia entender perfeitamente que isto que ele estava vivendo teria que se cumprir na vida dele. E cada um de nós temos uma cruz a carregar, temos um caminho a trilhar, temos uma jornada pela frente, e não sabemos o que nos espera, mas o que está escrito terá cumprimento. Agora a pergunta é: será que só os santos do início que tinham escrituras para se cumprir na vida deles? Eu volto a repetir: Deus não tem dó. Deus não age pelos sentidos. Deus não trabalha pelos afetos. E foi por isso que o crítico alemão disse que eu não posso compreender como é que um Deus cruza os braços e deixa seus filhos ser tragados por leões. Porque Deus não tem dó dessa casca. Porque Deus não está preocupado com o meu exterior. Porque este exterior a cada dia se corrompe, disse Paulo. Veja que a preocupação de Deus foi salvar a sua alma, porque corpo Ele tem preparado para você do outro lado. As coisas que tiverem que cumprir, você vai ver que terá cumprimento. A mensagem, um homem enviado de Deus, parágrafo 73. Vamos ver que há escrituras se cumprindo nos nossos dias. Se cumpriu no século XX, não foi só no século I. Começava a amanhecer uma preciosa manhã de abril de 1909. No montanhoso campo de Kentucky, não muito distante do lugar onde nasceu Abraham Lincoln 100 anos atrás. Os raios do sol já haviam começado a penetrar pelas janelas da humilde cabana, muito pobre por certo, quando de repente se ouviu a voz de um bebê que acabava de nascer. Os passarinhos já haviam começado o seu melodioso e costumeiro cântico muito peculiar do campo. Pareceu ao pai do pequeno que a estrela da manhã havia brilhado com mais intensidade que em nenhuma outra manhã. O pequenino chorava e chorava enquanto aquelas mãozinhas pequenas roçavam o rosto de sua mãe de 15 anos.
De pé ao lado da cama estava seu pai de 18 anos, vestido com umas calças típicas das pessoas do campo e suas mangas enroladas até os cotovelos. O chamaremos William, disse o pai, que se inclinava a beijar o menino. Disse a mãe: porquanto chamaremos de Billy. Longe estava desta mãe em pensar que estas pequenas mãos que tocavam em seu rosto um dia seriam usadas pelo Todo-Poderoso para trazer liberdade ao seu povo da escravidão, da enfermidade. Quem ia imaginar, pergunto eu nesta hora, que este pequeno menino nascido na montanha era o cumprimento de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Quem ia imaginar que aquele menino, nascido na montanha, era o cumprimento de São Mateus, capítulo 17, versículo 11. Quem ia imaginar que aquele era o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas o que está escrito terá cumprimento. Aleluia. Irmãos, agora vocês vejam, nada pode atrapalhar que a decisão de Deus, tomada a respeito de quem quer que seja para cumprimento das Escrituras, venha acontecer. Por isso, não teve nada que impedisse que Judas tomasse o seu lugar também. Nem as obras, nem os milagres, nem a multiplicação de pães. Nada, nem os sermões de Jesus pôde mudar o coração de Judas. Teria que se cumprir aquilo. Mas vejam vocês, nada pode atrapalhar que estas escrituras que acabei de citar, nada pôde, viesse se cumprir na vida de William Branham. A neve, que logo após o seu nascimento caiu, e a cabana humilde ficou cercada a ponto do vizinho pensar que eles já haviam morrido, aquilo não pôde impedir o cumprimento de Malaquias 4. A espingarda que ele acertou as pernas e ele quase se vai, também não foi empecilho para que Malaquias 4 viesse a cumprimento. Nem mesmo a fraqueza que ele teve de ouvir o arrazoamento familiar, que disse: esse povo que você vai se associar é lixo. Esse povo que você vai se associar com eles, sua mulher vai ter que jejuar um dia e comer no outro. Nem mesmo as razões daquilo pôde impedir que Malaquias 4 viesse se cumprir. Eu vou dizer uma coisa aqui que me veio no púlpito quando eu estava pregando. Deus não teve dó de matar a esposa do profeta. Deus não teve dó de tirar a filha do irmão Branham. Para que as escrituras se cumprissem. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus por quê? Porque quando o irmão Branham falhou, Deus tocou na vida da esposa, da filha. Vocês vejam uma coisa. Irmão Branham falhou em um relacionamento com os pentecostais. Ele ia se associar com os pentecostais. E não foi. Mas o irmão Branham não falhou na etapa final do seu ministério quando a revelação lhe foi dada. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, disse: Jesus, que disse que as escrituras que estavam escritas a respeito dele teria que se cumprir,
aprendeu a obediência naquilo que ele padeceu. E eu digo mesmo nesta noite, William Branham aprendeu a obedecer a Deus naquilo que ele padeceu. Chorou, desesperou, sentiu dor interna, se angustiou, perdeu a unção por 5 anos, padeceu. Mas eu faço uma pergunta para a igreja nesta noite: se cumpriu ou não se cumpriu Malaquias 4, 5 e 6? O coração dos filhos foi ou não foi convertido? Você foi ou não foi chamado para a fé dos pais? Irmãos, se cumpriu ou não se cumpriu Mateus 17:11? Sim, se cumpriu. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Sim, irmãos, porque o que está escrito terá que ter cumprimento. Parar um pouquinho aqui, fazer uma observação. 3 coisas distintas, não estou falando nada novo. 3 coisas distintas, 3 profecias, 3 escrituras distintas a respeito de William Branham. 3 distintas. A Malaquias 4, 5 e 6 é converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais. Isto é para nos trazer de volta à doutrina apostólica. Mateus 17:11 é restaurar todas as coisas. E esta noite a sua fé tem sido restaurada. O poder de Deus está em operação, restaurado nesta hora. A palavra falada de Deus está aqui presente, porque Ele está aqui. Sim, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, teve cumprimento. Os mistérios escondidos nas Escrituras foram abertos, pastor Adil, desde o Gênesis. Desde a semente da serpente. Isto teve cumprimento. Desde a semente da serpente, batismo, unicidade. E mais ainda, as 7 eras da igreja, os 7 selos, os 7 trovões estão abertos, porque esta escritura já está cumprida diante de nós. Tudo que está escrito terá cumprimento. Agora, eu poderia entrar aqui e mostrar o que está escrito a respeito desta igreja nesta noite. Está escrito: João foi à ilha de Patmos. Ele viu novos céus e nova terra. Ele viu multidões e multidões. Ele viu aqueles que hão de herdar a vida eterna. Está escrito que nós haveremos de gozar deste céu. Isto se cumprirá num dia destes, quando esta igreja for tomada. Este corpo abatido será transformado, semelhante ao de Jesus Cristo. Está escrito: suas dores haverão de findar, suas lutas passarão, seus problemas desaparecerão. Mas lembre-se, isto é quando esta escritura se cumprir. Aqui nesta dimensão humana nós vamos enfrentar muitas coisas. Há mulheres enfrentando o marido incrédulo, bêbados, que chegam em casa desordenadamente. Há homens enfrentando mulheres terríveis. Mas veja, Deus não impede que estas coisas aconteçam. O mensageiro da era de Filadélfia, John Wesley, teve uma mulher tão terrível
que ele chegou a dizer assim: se o diabo tivesse uma irmã, esta era minha mulher. Fazia campanha, ele terminava de pregar, ela ficava na porta da igreja desmanchando o que ele pregou. Mas nem por isto ele deixou de ser mensageiro. Nem por isso deixou as escrituras de se cumprir. Aleluia. Agora, irmãos, para terminar, estamos dentro da ordem da igreja, não é? Queremos que a igreja obedeça a ordem, vamos obedecer também, né? Para terminar, o profeta, quando pregou a mensagem de julgamento, ele disse: se vocês permitem um testemunho pessoal, eu gostaria de dar o meu para encerrar nesta noite. Eu sou o segundo filho de uma família de 3 irmãos. E quando o meu irmão mais velho nasceu, veja bem, nós somos do mesmo ano. No mesmo ano, quer dizer, nós somos do mesmo mês. Ele é de dia 16 de agosto, 14 de agosto, e eu sou do dia 1º de agosto. Antes que ele completasse 1 ano de idade, eu já tinha nascido. Mas, quando a minha mãe percebeu que havia ficado grávida de mim, eu não estou dizendo isto não abate de maneira alguma a minha mãe. Quando ela percebeu que tinha ficado grávida de mim, ela disse para meu pai: mas Homero, tem 2 meses que este outro menino nasceu. E eu estou gestante. E eu não quero, que isso é uma vergonha, uma coisa terrível. E disse: nós precisamos de matar este menino, de acabar com essa vida. E foram numa farmácia e minha mãe tomou uma injeção para que me matasse. Para que o César não viesse nascer. Mas 9 meses depois aparece o César. Por quê? Porque há uma escritura para se cumprir na minha vida. Meu nome não estaria no livro da vida se eu não estivesse nascido. Mas eu estou aqui nesta noite. E há uma escritura para você nesta hora que está doente. Isaías 53 pode ser vivificado nesta hora. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A escritura se cumprindo nesta noite no seu coração. Creia somente em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos.